Glória a Deus, seguindo aqui os nossos estudos da Escola Teológica Comunhão Profética, o nosso livro volume 1, página 53, ou melhor, página 57. A disciplina é a martiologia, o estudo do pecado. O subtópico é o pecado imperdoável. Existe pecado imperdoável? Diferentes passagens das Escrituras falam de um pecado que não pode ser perdoado, sendo impossível a mudança de coração depois de havê-lo cometido e pelo qual não se deve orar. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Espírito Santo, não será por isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, versículos 31 e 32. Leia também Marcos capítulo 3, de 20 a 30. Opiniões sobre esse pecado, página 58. Durante os séculos têm surgido as mais diversas opiniões a respeito da natureza do pecado para o qual não há perdão. Por exemplo, Jerônimo e Crisóstomo pensaram que esse era um pecado cometido unicamente pelos contemporâneos de Jesus durante o seu ministério terreno. Agostinho e alguns teólogos luteranos e escoceses ensinaram que esse pecado consistia na impenitência que persiste até o fim. Anos depois da Reforma, alguns teólogos luteranos ensinaram que só as pessoas regeneradas estão sujeitas ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nossa opinião a respeito desse pecado. O conceito reformado quanto ao pecado imperdoável, ou seja, o de blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que melhor se harmoniza com a opinião que temos a respeito do assunto. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Esse pecado não consiste em duvidar da verdade manifesta em e por Cristo, nem em simplesmente negá-la, mas sim em concretizá-la. Ao cometer esse pecado, o homem voluntária, maliciosa e intencionalmente atribui influência de Satanás àquilo que reconhecidamente é obra de Deus. Em suma, esse pecado não é outra coisa senão um deliberado ultraje ao Espírito Santo, uma declaração audaz de que o Espírito Santo é um espírito maligno, que a verdade é mentira e que Cristo é Satanás. Esse pecado é imperdoável, não porque sua gravidade sugere os méritos da obra que Cristo efetuou na cruz do Calvário, ou porque o pecado foge dos limites do poder restaurador do Espírito Santo, mas porque nos domínios do pecado há certas leis e ordenanças estabelecidas e mantidas por Deus. Esse pecado é tão grave que aqueles que o têm cometido rapidamente manifestam um desafiante ódio a Deus. De que o crente pode cometer esse pecado e cair em declarada apostasia é um ensino implícito no seguinte texto: é impossível, pois, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignominia. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. A palavra ignominia quer dizer grande desonra pública. A respeito disso, disse o saudoso pastor e escritor João de Oliveira, que pecando o homem contra Deus, veio Jesus para conduzi-lo de volta a Deus. Havendo pecado contra Jesus, veio o Espírito Santo para reconciliá-lo. Pecando o homem contra o Espírito Santo, quem o há de salvar-se? Em atenção ao fato
de que esse pecado nunca segue o arrependimento, podemos assegurar que aqueles que julgam tê-lo cometido e se entristecem por isso e desejam as orações de outros em favor, na verdade nunca o cometeram. O Espírito Santo é quem conduz o homem ao arrependimento. Se alguém tivesse pecado contra ele, é óbvio que ele não incitaria ninguém ao arrependimento, se o perdão completo não fosse atingível. Versículo de João 16:8: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, a justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outro texto, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, segundo Hebreus 6, aquelas pessoas que tiveram o encontro com Jesus, se batizaram, tiveram revelações espirituais, tiveram a Shekinah de Deus, o impacto da glória de Deus sobre eles, e eles blasfemaram contra o Espírito Santo, delegando ou acusando o Espírito Santo de ser participante das trevas. Isso é uma blasfêmia. Contra esses, segundo Hebreus capítulo 6, é impossível ser renová-los. E aqui o teólogo estudioso, ele defende, ele tem a ideia de que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e não há perdão desse pecado. Ou seja, na opinião desses teólogos aqui, se a pessoa peca contra o Espírito Santo, não há o perdão de Deus, não há o perdão de Deus na blasfêmia contra o Espírito Santo. Mais um tópico da página 59, o pecado e o crente. O significado e a gravidade do pecado são mais bem compreendidas pelo crente do que por qualquer outra pessoa. Ao longo de toda a narrativa bíblica, o crente é advertido contra o pecado que tão de perto nos rodeia, Hebreus 12:1, e a caminhar para o alvo, que é a semelhança da estatura, é a perfeição do Senhor, que o comprou com seu precioso sangue. Por isso, ao ouvido de cada crente, hoje devemos continuar soando a advertência solene do Mestre: vai e não peques mais. João 8:11. É possível o crente pecar? Para muitos crentes, a descoberta de que, após aceitar a Jesus, ainda estão sujeitos ao pecado, foi tão extraordinária quanto ao próprio fato de que agora saberem que eram novas criaturas. De que é possível o crente pecar é assunto que se salienta em toda a Escritura. Só no Novo Testamento há capítulos inteiros, como por exemplo em Romanos capítulo 7, Romanos 8, que mostram o conflito interior do crente entre a natureza divina que nele habita, mostrando a possibilidade de o crente vir a pecar. Vem ao caso citarmos outra vez 1 João 1, versículos 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mostrando no texto 3 desta mesma lição que pecado, no singular, citado no versículo 8, é uma referência direta à natureza caída do homem, de onde provém todos os pecados, no plural, citado no versículo 9, é evidente que o crente possui duas naturezas: a natureza caída, sujeita ao pecado, e a natureza divina. Esta última é implantada no crente através da sua ligação com Cristo, a videira verdadeira, sobre o qual fala João capítulo 15. Enquanto a primeira natureza estiver subjugada, o crente será levado de vitória em vitória. Então nós temos duas naturezas, a natureza terrena e a natureza espiritual. Se nós ligarmos a nossa natureza em Cristo, que é a videira, nós alcançaremos a nossa vitória, de vitória em vitória, de glória em glória. Nós precisamos estar enxertados na raiz de Davi, na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Qual a causa do pecado do crente? O que causa o pecado no crente? Página 60. São muitas as causas pelas quais o crente é levado à prática do pecado.
Porém, vamos citar apenas as três principais e mais conhecidas, que são a natureza pecaminosa, Romanos 8, de 21 a 25. A falta de oração e cuidadoso estudo das Escrituras. Então, a natureza pecaminosa. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, natureza adâmica, né? E a falta de oração, né, causa também o pecado. Nós já nascemos no pecado, é uma causa. E se nós não orarmos, também estamos sujeitos a pecar. E cuidadoso estudo das Escrituras. Efésios 6, de 10 a 15, fala que nós devemos orar em todo tempo, nos revestindo, né, da armadura espiritual, da grandeza do poder de Deus. Nós devemos orar e meditar nas Escrituras, para que nós possamos estar longe do pecado, afastado do pecado. O crente que relaxa o hábito da oração e da leitura e estudo das Escrituras está incorrendo em sérios riscos espirituais, podendo se tornar presa fácil nos laços do adversário. Então, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, para que possamos correr menos riscos de pecar e não ficarmos sujeitos aos laços do diabo. E quais as consequências do pecado na vida do crente? Quais são, hein? Página 60 ainda. Dentre as muitas consequências do pecado na vida do crente, vale destacar a perda da comunhão com Deus, 1 João 1, de 5 a 6, e Salmo 51, 11. Quando o homem ele perde a comunhão com Deus, ele está sujeito às consequências do pecado na sua vida. B. Os inimigos encontram oportunidade de blasfemar de Deus, 2 Samuel 12, 14. Então o crente, o pecado na vida do crente vem a consequência de deixar o inimigo blasfemar contra Deus, através do homem pecador, Perda do galardão, 1 Coríntios 4, 5, 1 Coríntios capítulo 3, de 3 a 5. Se o homem peca, se o homem não está em comunhão com Deus, a vida desse crente, ele pode estar sujeito a perder os galardão, os seus méritos celestiais, lá na eternidade. Parte D, mais um tópico aqui, possível morte, Atos capítulo 5, de 1 a 5, 1 Coríntios 11, 30. Essa morte pode ser tanto física como espiritual, porque o salário do pecado é a morte, Porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa possível morte aqui, nós vemos em Atos 5, um casal, que eles pecaram contra o Espírito Santo, mentindo. Eles venderam uma posse, Safira e Ananias, e não deram a parte de Deus, mentindo. E a consequência desse pecado, a consequência deste ato, deste casal, eles morreram. Foi uma morte literal, não foi uma morte espiritual. Eles morreram mesmo, perderam a sua vida, porque eles não foram fiéis a Deus. Foi uma consequência do pecado deste casal, em Atos capítulo 5. Maus exemplos. Maus exemplos está em 1 Coríntios 8, versículo 9 e 10. Nós temos que dar um bom testemunho. Através do nosso exemplo, nós podemos trazer outras pessoas também para a luz, para a presença de Deus. Então é uma responsabilidade do crente também dar bom exemplo. O mau exemplo, a consequência desse pecado na vida do crente, pode trazer a sua ruína espiritual, destruição da fé e consequente morte espiritual. Olha só, destruição da fé. A fé você precisa guardá-la, você precisa praticar a fé. Tem três tipos de fé: a fé natural, que todo ser humano tem, ele trabalha, através do seu esforço ele pode conquistar as coisas. Tem a fé salvífica, a fé que nós declaramos, vivemos por uma causa. Com esta causa, sermos instrumentos de Deus para que o reino de Deus seja expandido na terra através da nossa fé. A fé salvífica, nós cremos na fé da salvação, que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E a fé sobrenatural, a fé que agrada o coração de Deus, a fé sobrenatural que move montanhas. Fé genuína, você precisa colocar a fé em prática. A fé sem obras é morta. Então você precisa colocar a tua fé sobrenatural em prática
para agradar o coração de Deus. E a consequente morte espiritual, se você não tiver a tua vida alicerçada em Cristo, você pode pecar, o ser humano pode pecar, e a consequência disso é o pecado na vida desse crente. Quanto ao trato que o crente deve dar ao pecado, a Bíblia recomenda que o crente deve reconhecê-lo, o pecado existe, evitá-lo, devemos evitar o pecado. Salmo 51, versículo 3, 1 Timóteo 5, 22. O crente deve detestar o pecado, Judas 23. O crente deve restituí-lo com confiança em Deus, Tiago 4, 7, 8. A Bíblia recomenda quanto ao trato que o crente deve dar ao pecado. Ele tem que se restituir com confiança em Deus. O pecado denigre o homem, o pecado ele massacra a alma do homem, mas existe uma esperança. O homem consegue se restituir a confiança em Deus, confessando os seus pecados. Devemos confessá-lo. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Louvado seja Deus. E devemos deixar o pecado, devemos abandonar. Provérbios 28:13. Nós, quando deixamos o pecado, alcançamos a misericórdia do Senhor. O apóstolo João escreveu: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então nós devemos confessar, devemos abrir nosso coração a Deus, que o nosso advogado, que é Jesus, que está junto ao Pai, o justo, Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Em termos de pecado, há uma grande diferença entre o ímpio e o homem perdoado, isto é, o crente. Com o crente pode acontecer um desastre espiritual, enquanto o ímpio é um desastre em si mesmo, procurando onde acontecer. Ainda que haja diante do crente a possibilidade de pecar, ele sabe que não vale a pena pecar. Ele sabe que o salário do pecado é a morte, por isso mesmo evita. O pecado que antes lhe era uma regra, hoje lhe é uma exceção. Por isso que o apóstolo João escreveu: se todavia alguém pecar, se todavia o homem, o crente pecar, ele pode ser liberto disso. O crente não foi liberto para continuar no pecado, contudo, ainda está sujeito à sua influência. Se ele pecar e confessar o seu pecado, será restaurado imediatamente a comunhão com Deus. Louvado seja Deus. E assim, nós terminamos essa disciplina de a martiologia. Temos aqui a bibliografia, segundo a teologia alimentar, teologia sistemática, compêndio de teologia, dicionário da Bíblia, os agentes segredos de Deus. Foi tudo baseado nessa bibliografia para essa disciplina de amartiologia. Também palavras-chave da fé cristã, esboço de teologia sistemática, tudo sobre anjos, dogmática cristã e conhecendo as doutrinas da Bíblia. E assim, meu irmão, eu oro para que Deus te dê força, saúde, graça e paz, para que continuemos a nossa próxima disciplina, que é missiologia. E aí, você é um missionário? Você tem feito o ID do Senhor? Na próxima disciplina, que é missiologia, nós vamos aprender esta ciência interdisciplinar que abrange disciplinas bíblicas, teológicas, históricas, como você se tornar um missionário e cumprir o grande chamado, a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guie, que o Senhor Jesus te ilumine. Até o próximo vídeo, até a próxima disciplina, missiologia. Glória a Deus.